O Supremo Tribunal Federal condenou ontem a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão em regime fechado pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos. Os 4 ministros concordaram com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, pela condenação da parlamentar. Fran, qual que é o trâmite a partir de agora? Eu pergunto isso porque muitas dúvidas começam a surgir. Quando ela pode ser presa? Ela ainda pode recorrer dessa decisão? Vamos lá, porque a gente estava até apurando hoje isso cedo, com dúvidas em relação a isso, e a nossa repórter que cobre ali o dia a dia do Congresso Nacional, a Luciane Landim, trouxe essas informações. Agora, após essa condenação, o STF vai publicar esse acórdão de condenação e, depois disso, a defesa de Carla Zambelli vai poder apresentar recursos. Enquanto esses recursos eles estiverem em análise, ela pode ficar solta e ela pode ficar cumprindo o mandato, que vamos lembrar que essa condenação de ontem também prevê a inelegibilidade por 8 anos. Se todos os recursos dela não forem aceitos pelo Supremo, se não houver mais essa possibilidade de apresentar outros recursos, outras manobras judiciais, aí vai ser o chamado transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. O artigo 55 da nossa Constituição, ele diz que vai perder o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Ou seja, teoricamente, ela pode perder o mandato e ser presa por implicação nesse artigo. E no voto do próprio Alexandre de Moraes, ele fala dessa inelegibilidade, dessa prisão após esgotados todos os recursos. Agora, como costuma acontecer nesses casos, mas aí vai depender muito da boa vontade da Câmara, pode ter uma discussão na Câmara para querer analisar essa perda de mandato. Justamente para quê? Para evitar o que eles dizem dessa interferência do poder judiciário. Então, só que isso é uma decisão que a Câmara vai levar mais para frente. A gente está falando aqui de perda de mandato e não sobre a ação penal. Só para deixar bem claro que são coisas diferentes. Fran, agora, por que o Brasil... Desculpa, Fran, é só porque você comentou essa questão, a gente tem visto ali que tem sido colocado, vou até aproveitar e convidar a Kim também está nos participando, a participar da chat, porque tem sido ali discutido, como você mencionou, se essa decisão do STF sobre a perda de mandato ali da Carla Zambelli, ela pode abrir novos capítulos ali entre os poderes, justamente por causa desse cabo de guerra que a gente tem visto ali com o presidente da Câmara, né, Hugo Mota, e o Supremo, no caso do Ramagem. A Câmara, ela pode salvar a Zambelli? Aí eu vou aproveitar e já vou te perguntar, porque a Zambelli, ela tem sido, na verdade, abandonada, né, pela própria direita, vamos dizer assim, para ser bem sincero, assim, pelo menos essa é a percepção que se tem, que não é muitas pessoas que têm defendido ali a deputada, até o Bolsonaro mesmo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já criticou a Zambelli, dizendo ali que ela que atrapalhou a eleição dele ali em 2022. Pois tem essa diferença da questão da ação penal e dessa prisão, né? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes perguntam, por que no caso do Brazão, por exemplo, de que um Brazão dos acusados aí da morte da ex-vereadora do Rio, Marielle Franco, a Câmara votou se ele poderia ser preso ou não, justamente porque quando o deputado ou senador ele é preso em flagrante ou por crime inafiançável, aí sim o plenário ali decide por essa prisão ou não. No caso da Zambelli é uma outra questão e aí a Câmara pode querer falar sobre a questão da perda de mandato e aí esse é um ponto. Agora, sobre a ação penal, a Carla Zambelli não tem só essa, mas também tem outra, lembrando essa, é sobre a questão de invasão do sistema do CNJ, né, que inclusive o hacker, o Delgatti, né, Walter Delgatti, ele que foi condenado também a 8 anos e 3 meses, ele disse que a Zambelli pagou R$40 mil para ele, pelos serviços dele, para incluir documentos no sistema do CNJ, inclusive um deles era um
um mandado de prisão contra o Moraes, assinado pelo próprio Moraes. Isso, inclusive, virou motivo de piada no Supremo Tribunal Federal pela ousadia relacionada a isso. E no caso da Zambelli, dessa ação, ela tem essa ação penal, mas tem aquela outra ação penal também de que ela, lá em São Paulo, ela correu com uma arma em punho contra uma pessoa. Então, ela tem outras ações penais em curso no Supremo Tribunal Federal. Qual que é a relação disso? A Câmara, recentemente, decidiu pela questão do trancamento da ação penal contra o Ramagem naquele inquérito de golpe de Estado. Então, o PL chegou a apresentar, inclusive, à mesa diretora, justamente um pedido para que tivesse o trancamento dessa ação por Zambelli. Só que a mesa diretora, até o momento, digamos que não apresentou nenhuma iniciativa, não deu nenhum indicativo nesse momento de que vai fazer isso em prol da deputada. Justamente, a avaliação é que no caso do Ramagem há uma discussão sobre qual foi a participação dele, etc., enquanto no da Zambelli há provas mais concretas da atuação dela, digamos, da culpabilidade dela neste caso. Então, há essa diferença, como você mesmo disse, né? A Zambelli, dentro do próprio PL, ela já foi também criticada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma figura muito polêmica e justamente por esses ímpetos dela, vamos falar assim, ela acaba não sendo ali salva pelos colegas. E há uma avaliação também que o caso do Ramagem, digamos que ele já abre precedente para casos de outros deputados, como o do Juscelino, por exemplo, que foi, né, que caiu aí do ministério do Lula, e que tá com essa questão também na PGR, ele foi denunciado pela PGR, né? Então, assim, há esse pedido protocolar do PL, justamente para esse trancamento de ação contra a Zambelli, mas não quer dizer que isso vá para frente. Lembrando que o Alexandre de Moraes, ele já incluiu nessa decisão dele que o caso que eles estão julgando, que eles julgaram no Supremo, diz respeito também antes da diplomação da Carla Zambelli, porque diz respeito ao mandato. Então, eles foram diplomados, se eu não estou enganada, no dia 19 de dezembro de 2022 e vai até o fim do mandato, 31 de dezembro de 2026. E que esses casos contra a Zambelli ocorreram antes dessa diplomação, no momento que ela tinha um outro mandato. Então, junta essas duas coisas. Primeiro, a questão temporal e uma outra questão, uma falta de vontade pela figura polêmica que ela é. E porque se era para salvar deputados do Centrão com isso do trancamento de ações penais, como, por exemplo, que pode ser o caso do Juscelino, isso já tem precedente com Ramagem, então não adianta queimar essas fichas. E só que são muitos poréns, né? E é importante lembrar que o Supremo decidiu justamente que não, no caso do Ramagem, só vai trancar dois crimes e não a ação penal em relação a 2 crimes e não aos 5. Só que o Hugo Motta já recorreu dessa decisão. Isso, inclusive, deve ser motivo aí para um outro embate, uma outra guerra entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. É muita coisa, são muitas implicações e que realmente mostram como tudo isso depende muito desses pormenores, mas no final das contas tudo acaba voltando para essa relação, digamos que no mínimo quente entre Câmara e Supremo Tribunal Federal. Isso. Desculpa, Fred. Não, mas é sobre esse cabo de guerra aí, na verdade, ali entre o Supremo e o Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Motta. A gente viu ali que no PL da Anistia, o Hugo Motta escanteou, né? Não levou isso pra frente. Porque ele tem... Eu até vou te perguntar, Fra, ele tem que dar uma resposta, né? Porque ele foi votado por gente de esquerda, por gente de direita. Então, no caso ali do Ramagem, ele atua ali como se fosse até sindicato ali dos parlamentares, né? Então, ele tem que defender essa causa ali e já se colocando até para ele conseguir depois ter uma marca nesse governo dele, né? Para poder falar assim, eu fui o presidente da Câmara que conseguiu aprovar a isenção do imposto de renda, a PEC da segurança. Então, a gente vê talvez o Hugo Motta fazendo um jogo duplo ali, talvez ali pelo Congresso, um morde-a-sopra ali pro Supremo, pra oposição. Tem até internamente no Congresso Nacional, tem até um termo que ele às vezes está se dando a la Pacheco, no sentido de que ele tem meio que
que ensaboado, de certa forma, ao tomar algumas decisões, né, fazendo referência ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que por muitas vezes ele deixava realmente algumas questões se alongarem na casa, né, deixar a discussão, mesmo com a pressão popular, caso de impeachment dos ministros do Supremo, que demorava a se posicionar e tudo, enquanto isso essas questões enfraqueciam. Então, Hugo Mota, com essa questão do Ramagem, ele dá um sinal à direita, obviamente, mas como você disse, muito também numa defesa em causa própria, né, do Centrão, e ao mesmo tempo tenta escantear isso, porque não quer ficar com, digamos que tenta equilibrar, né, essa relação governo, oposição. Então, o que for possível de adiar, o que for possível de tentar criar outros caminhos, Hugo Mota vai fazer para não tratar do PL da anistia neste momento. Lembrando que também tem uma discussão na Câmara que começou essa semana, após essa decisão do Ramagem, que a depender de como que o Moraes e os outros ministros vão responder a esse recurso de Hugo Mota, eles podem aí ressuscitar aquela PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros do STF. Fran, o que eu ia falar é o seguinte: o Hugo Mota, ele não demonstra ter a mesma habilidade dos últimos presidentes da Câmara, mas com o caso da Carla Zambelli, na prática ele ganha um trunfo, porque ela é uma pessoa que já está sendo um pouco abandonada pela direita, como a Letícia falou, e outra coisa, esse caso dela não traz tantas implicações que beneficiem outros réus e outros deputados quanto do Ramagem, como você bem falou. Então, ela se tornou uma figura descartável. Então, é uma moeda que ele pode colocar na mesa e entregar para poder ganhar alguma vantagem nesse acordo. Agora, não sei se o Mota tem consciência disso que ele está fazendo, se é intencional ou se não. Porque, como eu falei no início, ele não parece ter ele não aparenta ter a mesma habilidade que os antigos presidentes da Câmara. Ele teve bons professores, né, em termos de regimento. Arthur Lira, né? O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também, né, que foi quem deu a ele aí a presidência ou a relatoria, eu não me recordo agora, da CPI da questão da Petrobras. O Arthur Lira, como você disse, foi o fiador dessa campanha dele, né, a presidência da Câmara, mas ele, diferente dos antecessores, ele não é um cara que ele se posiciona muito, pelo menos assim, é o que tem se falado, né? Então ele tenta ali sair pela tangente, então ele viaja quando a coisa tá muito feia, ele coloca outros temas em pauta, então ele vai tentando equilibrar, é um outro modo de fazer política. No caso da Zambelli, o cálculo político realmente é sobre essa questão da perda de mandato, e que talvez possa salvar Zambelli, é justamente a Câmara entender que, no caso da Zambelli, pode criar alguma brecha para uma interferência maior do judiciário. Então isso também está em análise na Câmara. Estão esperando a publicação desse acordo no Diário Oficial da Justiça, justamente para decidir isso, para entender se nessa decisão do Moraes há alguma brecha ali que possa complicar ainda mais. Agora, tendo a noção de que isso não implica nada, o caso da Zambelli realmente não compensa pra ninguém, a não ser pra ela, aí sim não vão mexer nisso. Eu acredito muito que esse cálculo político é feito. Eu acho que o Mota, talvez ele ainda não conseguiu se posicionar tanto do modo que talvez a imprensa, a gente ou até outros parlamentares acreditam que é necessário, né? Mas ele tem feito esse cálculo político sim, tanto é que para tentar e não deixar a direita tão desagradada assim, ele tá até falando dessa possibilidade de voltar com essa PEC que limita a decisão monocrática, né? Uma coisa vai puxando tudo, né? Um assunto só, a gente tratou aqui sobre a questão do golpe de Estado, sobre decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, sobre a Carla Zambelli, sobre ela ficar escanteada. Então, assim, são muitas implicações, então há várias possibilidades de saída. Nada que um regimento interno da Câmara não resolva nesse momento, né? A interpretação aí do regimento e da Constituição. Aí a gente vai ver o que isso vai se dar ali no final. Exato
Dependendo da resposta do Supremo, vai vir uma outra resposta da Câmara aí. Só precisa restar para saber o que vai vir. Ô, Fran, mas o Hugo Mota, ele, querendo ou não, ele deu ali uma resposta. Quando ele contestou ali a questão do ramagem, de falar assim, olha, Supremo, você não pode fazer isso não. Você condenou aí por 5 crimes, né? Se eu não me engano, a questão ali do ramagem. Você não pode. Alguns desses crimes, ele tem a questão ali parlamentar. Ele já tinha sido eleito. Então, querendo ou não, ele conseguiu uma vitória ali pra direita, né? Ele, querendo ou não, ele ajudou ali, ele fez o aceno que ele precisava. Exatamente, eu tô até procurando a fala exata do Mota aqui, mas eu não tô encontrando. Mas ele fala justamente, quando ele faz esse despacho desse recurso pro Supremo, ele até fala, olha, por meio de uma DPF a ser julgada pelo plenário do STF, esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados. A harmonia entre poderes só ocorre quando todos usam o mesmo... só ocorre quando todos estão na mesma sintonia. Deu um probleminha aqui no computador. Então assim, ele já deu esse recado claro. Agora, o que os ministros estão trucando realmente para ver até onde ele vai. Porque que eles falam que a Constituição é muito clara sobre essa questão dos crimes e tudo. Então há essa interpretação, essa guerra de interpretações. Agora, isso vai estar no plenário do Supremo, né? Então a resposta aí, ela vai ser, digamos que absoluta. Dependendo, vai vir... Isso deve acontecer ainda essa semana ali, geralmente na sexta-feira eles abrem os julgamentos no plenário virtual e tudo, então a gente deve ter essa resposta até segunda-feira de como que vão ficar as coisas. Aqui na nossa enquete, pelo menos até o momento, 78% das pessoas têm concordado com essa questão ali da independência dos poderes. 78% acredita que deve manter a decisão e cassar o mandato da Zambelli, ou acreditando ali na independência dos poderes, ou ninguém está querendo salvar a Zambelli também, né? E só 22% que acredita que o Congresso deve ali defender o mandato da deputada, assim como aconteceu com o Ramagem. Mas só pra gente terminar, Fran, a Zambelli, ela já se pronunciou, tem expectativa de uma coletiva, né? Isso mesmo, bem lembrado. Hoje, às 13h30, 1h30 da tarde, a Zambelli deve dar uma coletiva de imprensa lá em São Paulo, justamente para falar dos próximos passos, falar o que vai fazer. Até então, a única coisa que ela vai estar acompanhada do advogado dela, o Daniel Bialski, se eu tiver falado corretamente. E assim, o que ela tem feito muito nas redes sociais é replicar justamente mensagens de correligionários defendendo ela e tudo, mas hoje à tarde ela vai dar esse posicionamento e falar sobre os próximos passos.